Bom dia, ei tia. Bom dia. A Tati já entrou. Bom dia. Tudo bem? Oi, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo tudo bem. Ainda bem que deu tudo Ah, certinho. tudo Que a outra live que a certinho. gente fez não deu, daí a gente teve que sair em um dos IGs e entrar de volta para poder dar certo. Ainda bem que deu. Tem, tem dias que o Instagram tá falhando muito, né? São muitas lives, muita gente online. Uhum, isso aí. Outro dia também eu não conseguia me ver. As pessoas me viam, eu conseguia ouvir minha voz, mas minha tela ficava aparecendo preto. Aí eu falava, vamos assim mesmo, que eu não preciso me ver, não. Pois Já foi o que aconteceu com aconteceu da você? Morena, que uma live que a gente fez, É? ela não aparecia, só a voz, mas não aparecia para nós Nossa, também, né? Daí a gente teve que sair da live e entrar de novo no perfil dela, daí deu certo. deu Primeiramente, certo. obrigado pelo convite, né? Ah, obrigada a você. Muito obrigada mesmo. Muita gratidão por esse convite, esse trabalho lindo que você faz e que apoia tantos pais, tantas mães, tantas pessoas há tanto tempo. Você me apoiou muito durante todo o meu processo e continua apoiando. E eu fiquei muito feliz, assim, eu te fiz o convite, você logo aceitou. Eu falei, gente, que delícia! Mas é Que muito bom a gente delícia! ter esse feedback de que está funcionando mesmo o trabalho, porque isso é o mais importante, né? Que ajude efetivamente os pais. É sempre isso que a gente busca com o trabalho. Sim, Ajudar efetivamente. Por isso que a gente sempre fica feliz em saber que ajudou mesmo, né? exatamente. E hoje, se hoje, né, Tati, as coisas estão. As pessoas estão falando muito mais sobre o assunto, há um tempo atrás isso não era verdadeiro, né? Isso era um tabu falar sobre o assunto, ainda é, né? Mas há um tempo atrás as pessoas não falavam sobre isso. Mas eu queria Uhum. começar que você contasse a sua história, contasse quem é a Tatiana, da onde você está falando. Eu estou aqui em Belo Horizonte, você está aí no Sul, me conta aí um pouquinho, mas também falasse da Helena e da história da ONG, que não começou como ONG, virou ONG mesmo do terceiro setor há muito pouco tempo, não é isso, Tati? Uhum. Conta pra Isso. gente um pouquinho dessa história linda de honrar esse amor apoiando e auxiliando outras pessoas. Então, assim, lá em 2012, então eu falo de Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, de Gravataí, mais precisamente, que é próximo a Porto Alegre, mas a sede da ONG fica em Porto Alegre, dá 40 minutos Porto daqui Alegre. onde eu moro. E aí, em 2012, nós ganhamos nossa primeira filha, a Helena. Ela era muito esperada, era a primeira menina da família do meu marido, né? Em 3 gerações. Então, ela era muito esperada. E eu e meu marido, a gente estava junto há uns 15 anos, eu acho, antes de ter ela. Então, todo mundo esperava muito. Eu tenho 5 irmãs. Então, todo mundo esperava muito que a gente tivesse um filho, né? E aí nós engravidamos e eu mudei de cidade um mês antes dela nascer. Mudamos para cá onde a gente mora, né? E aí a Helena nasceu com sopro cardíaco, que se complicou, e ela precisou uma UTI neo. Então começou que a gente não sabia que existia uma UTI própria para recém-nascido e também que esses leitos faltavam. Então não é só no Rio Grande do Sul, que é crônico isso, é no Brasil inteiro, né? Vai desde formação de profissionais, então não é simplesmente montar uma UTI. Vai muito além disso. E a gente começou, a Helena esperou, ela fez a revisão, então a Helena veio para casa comigo, que muitas pessoas têm dúvida, né? Ela ficou Sim. 17 dias em casa com nós. E, e aí, na revisão dos 10 dias, confirmou o sopro no coração. A gente fez vários exames, começou a medicar. Na segunda-feira, quando ela completou 10 dias. Na sexta-feira, ela faleceu. Ela precisou um leito de UTI, ela esperou 12 horas e não teve esse leito. Então, quando eu estava lá com ela, olhando para ela, lutando pela vida, eu me perguntei por que eu nunca tinha feito nada. Porque realmente, assim, a gente se ocupa tanto com a vida da gente que tu não consegue olhar para o lado. Porque eu via muitas pessoas lutando por várias coisas, né?
e falando que não tinha acesso a N coisas, e eu não, na realidade aquilo passa batido, não é que tu não se solidariza. Se solidariza, mas parece que tu é tão ocupado contigo que tu não tem tempo, né, para fazer nada por outras pessoas. E aí eu refleti muito sobre isso. Claro que depois, quando a Helena faleceu, eu fiquei, eu acho que uns 4 meses sem raciocinar muito bem, assim, sabe? Tu não consegue retomar a tua rotina, é um baque muito grande, né? Então, quando eu fui visitar do Conselho Tutelar, a conselheira tutelar que pediu a liminar de leito de compra da Helena, de compra de leito para Helena, ela me ligou e pediu para mim retornar, para ver como é que eu tava. Não é de praxe, mas ela fazia além do trabalho dela, né? Então eu fui lá, conversei com ela, ela me falou: por que que tu não cria um blog e escreve o que tu tá sentindo? Porque assim, a nossa maior revolta era ela não ter tido acesso a esse leito, né? Porque ela não teve nem chance de lutar. Então a gente começou uma campanha por mais leitos de UTI, escrevendo lá no blog tudo que eu Isso foi sentia. que ano, Tati? Foi em 2012. 2012. Uhum. Daí eu comecei a escrever, a minha irmã sempre comigo, que é a madrinha da Helena e vice da ONG, a Flávia, né? E aí eu não entendia nada de computador, foi ela que criou o blog e tudo. E aí comecei a escrever lá tudo que eu sentia e comecei a conscientizar da falta de leitos. Então logo isso já virou um abaixo-assinado, que a gente começou a visitar feiras, começou a fazer passeatas com outros pais. E aí os pais começavam a entrar em contato comigo, tanto no blog quanto nesses locais, pedindo apoio. Ai, olha, o que que eu faço? Eu me sinto assim, eu não consigo me comunicar com meu marido. E eu notava que quando as pessoas falavam, era muito do que eu sentia. Só que eu não tinha orientação e eu não podia dar para elas. Então eu sabia que a angústia de tu não ter apoio, tu não conseguir. Tipo, os padrinhos da Helena não falam dela. É como se ela nunca tivesse existido. Hoje eu respeito porque é a forma deles, entendeu? Mas isso no início dói muito pra gente. Os avós paternos dela também não falam. Então, que é cultural, né? Só que até tu Sim. chegar a esse patamar de tu compreender que não é por vontade das pessoas, muitas vezes, é falta de conhecimento mesmo, te dói muito. Tu se machuca muito, tu machuca as pessoas que tu gosta, tu se afasta, entendeu? E aí a gente começou a modificar um pouquinho o trabalho e foi direcionando para esse apoio. Quando tu estava falando de que mudou bastante, lá no comecinho, quando a gente fez, todo o nosso trabalho era Mães de Anjo, Dia das Mães de Anjo, cartilha para Mãe de Anjo, exposição Mães de Anjo. Hoje a gente já não usa, porque na experiência é a mãe e o pai, não é só a mãe, né? E a gente validava muito a mãe. Os pais sempre participavam, Sim. mas a gente validava muito a mãe. Então, foi crescendo o trabalho em questão de visão. A gente foi vendo que também foi outro crescimento muito importante. Que inicialmente não, eu digo uns 4 anos. Ah, tá, deixa eu só falar do CNPJ. Então, a gente ficou um ano, em torno de um ano, só com o blog. E daí demoramos um ano e meio, Flávio, para fundar o CNPJ mesmo. Menos de um ano. Menos de um ano. Daí que fundamos o CNPJ, com o estatuto, com tudo, né? Então demorou em torno de um ano, lá por 2013, metade de 2013 a gente fundou. E aí a gente foi vendo, né, essa de crescimento de trabalho, porque quando nós fomos fazer um evento, então assim, a gente, como funcionam os projetos da ONG? Nós não somos um terceiro setor normal, porque né, não é uma, como é que eu vou dizer, a gente viveu, a maioria das pessoas que trabalham com o terceiro setor viveram, mas muitos trabalham com isso mesmo, é um ramo de Sim. trabalho. E o nosso não. Então a gente conversa com os pais e no discurso deles vai vendo o que a gente vai fazendo de projeto. Então eles falavam muito sobre o hospital, como tinham sido atendidos no hospital, que tinha ficado um monte de lacuna, que tinha muita coisa que podia melhorar. E daí idealizamos um evento para profissionais. Foi assim que a gente começou a crescer, foi um passo importante. Quando a gente foi buscar os profissionais para conversar, eles têm as próprias dificuldades deles. Então, a gente não pode falar em empatia se a gente visse só o nosso lado. A gente precisa ver o lado deles, né? Então, eles vivem uma rotina muito corrida e também não tem quem ouça, eles não têm formação para trabalhar com isso, nem mesmo o médico, que é quem está na linha de frente, quem chega a dar notícia para a gente, ele não teve preparação. Então, como que uma pessoa vai dar um atendimento qualificado se ela não teve preparação para aquilo?
Então, é um assunto que, como eu falei, perder um filho é um assunto que ainda é muito difícil de falar. Mesmo a gente falando, a gente está só na crosta ainda. A gente vai ter que aprofundar muito para a gente conseguir chegar lá, entendeu? Então, começamos a perceber, daí fizemos 3 multi profissional e começamos a ver que o luto ele não é só o pai e a mãe. A gente não precisa, não é que não precisa. O foco está no pai e na mãe, mas ele está dentro de hospitais, ele está dentro da funerária, ele está dentro do IML, porque assim, uma mãe contou para nós de como ela se sentiu mal quando o IML veio pegar o corpo do filho. Então, ele não está só lá no hospital, ele está em vários outros locais. E isso a gente precisa falar. E também fizemos o primeiro fórum. Então, como eu falei, de degraus, né? Que a gente vai subindo. Sim. Quando meu gurizinho foi na aula, a gente começou a perceber a dificuldade que as professoras têm quando começam a falar de irmãos. E ele fala, eu tenho uma irmã que morreu. Daí fica tudo uma coisa assim que elas não têm muito manejo com isso. Entendeu? Vamos mudar de assunto, né? Isso. Tipo, vamos pro próximo coleguinha, sabe? E aí, como eu falei, não é por mal, é falta de conhecimento, de preparo mesmo, né? E aí percebemos que estava dentro da escola e várias outras mães relataram outras coisas, né? De boas experiências também, não só ruim. Uma mãe perdeu um filho e fizeram um jardim na escola onde eles estudavam. Fizeram um jardinzinho que todos os colegas cuidavam, sabe? Achei super bonito. Então, começamos a colocar isso em mente, né? Aí, ano passado, na primeira Semana Gaúcha do Luto Parental, a gente fez o primeiro fórum para professores, para a gente começar a conversar sobre isso. Então, foi muito legal também, por causa como eu falei, dessa visão de causa. Então, em torno de uns 2 anos, a gente começou a se ver como ONG mesmo, como causa. A gente já lutava por projetos federais e tudo, mas não tinha muita noção, sabe? Do quanto a gente estava fazendo. Hoje eu olho o trabalho da ONG e me causa muito orgulho, não só pelo pior fato da minha vida, e eu sempre saliento que se a Flávia não tivesse junto eu não ia conseguir, porque ela é meu braço direito, né? E me apoiei sempre muito nela e a gente se acerta bastante, enfim, né? Trabalha quase 9 anos junto, direto. E aí, do pior fato da minha vida, eu consegui transformar numa coisa que hoje eu olho e eu tenho orgulho disto. Só que, além disso, nós vamos deixar coisas para pais e mães que perderam filhos que podem nunca ter ideia de todo o trabalho que a gente teve. Mas, mesmo assim, eles vão se beneficiar. Sim. Por exemplo, tem até projeto de lei que vocês conseguiram, né? Eu ia dizer. Flávia e Tati, assim, só fazer um parênteses. Então, olha para você ver, você está falando de uma dimensão sistêmica. Uhum. Você não está falando só do apoio pais e mães, você está falando de saúde, está falando de professores, você está falando de lei. Então, o impacto é muito lindo isso, o legado que a Helena deixou e esse amor e dor. Falar de luta é falar de amor, as pessoas não entendem isso, as pessoas acham que falar de luta é falar de tristeza, é falar de perda, é falar de solidão, é falar de dor. Mas o luto é o avesso do amor, é falar de amor. E o quanto esse amor transbordou para tudo isso que vocês fazem desde 2012. E eu acho que vocês não têm noção da quantidade de pais e mães e sociedade que vocês ajudaram. Eu sou aqui de Belo Horizonte e os grupos que eu participei utilizavam do blog de vocês. Meu filho faleceu em 2015. Então, assim, a quantidade de impacto, e o impacto não só para a gente, mas o legado que vocês estão deixando para todo mundo. Até quando você disse, por exemplo, da busca de leito, queria que você contasse um pouquinho disso, assim, o quanto que impacta na nossa vida de todo, e o quanto você está deixando esse legado para as gerações, para as próximas gerações, esse amor não só seu, mas também da madrinha aí, que continua esse amor pela Helena. E o quanto isso é transbordante. Queria que você comentasse um pouco disso. Eu me emociono que chega a me arrepiar, assim, sabe? De verdade. Então, de saber o quanto... Porque Helena significa repleta de luz, né? E como ela é uma luz mesmo, que deixou isso para que a gente seguisse, né? Então, muitas vezes a gente tem um caminho ainda muito difícil de luta, né? Diária, porque tu fazer online é uma coisa, a gente está conversando... muito legal, mas é uma luta muito árdua, entendeu? Que a gente tem feito isso há tanto tempo. E tem momentos muito difíceis,
sabe? De que tu não consegue alguma coisa e tu luta, luta, luta e tu não consegue aquilo. Então, são momentos muito difíceis e que eu olhava para a foto da Helena e eu pensava, isso não pode ficar assim. Porque eu me lembrava como eu me sentia, como ela se sentiu com tudo que aconteceu, que foi como começou a luta por UTI Neo, né? Como depois eu vou falar um pouquinho. Mas primeiro eu quero falar do projeto de lei que é tão importante, tá? Que é o 3649. Eu convido vocês, para quem não leu, lerem. É tão importante, porque ele fala de várias coisas lá. Desde o atendimento para perda gestacional e NEO até formação para profissionais. Então, isso é numa escala muito maior que nós, como ONG, nunca vamos conseguir. Então, distribuir, por exemplo, um material como a cartilha em cada UBS, pensa bem. Então, vai atingir muito mais pais. Ele não é o ideal porque não é um tratamento. O tratamento sempre é muito melhor com um profissional, né? Especializado em luto. Mas não é todo mundo que tem condição. Então, isso vai ajudar tanto os pais, esse projeto de lei federal, e ele está em pedido de urgência, até se vocês conhecerem deputados líderes de bancada, pedir para votar lá, é o 3649/2019, para que ele entre em votação, né? Agora, nessa época. E aí, Ele tá como? Só para eu entender em qual status, Tati? ele está em pedido de urgência. A deputada Pedido de pediu urgência. urgência, que é a deputada Sim. Carmen Zanotto. Daí só os Tá. líderes de bancada que votam. Entendeu? Aí tomara que dê tudo certo, porque ele é tão, tão, tão bom e vai chegar num nível que a gente, como eu falei, a gente não conseguiria chegar enquanto movimento, porque a gente tem esse movimento que é da humanização do luto parental, que tem vários outros integrantes, né? Que é tão importante, como eu falei também, porque ele foi um movimento que conseguiu criar uma campanha de Dia das Mães, que isso é muito importante, porque se vocês olharem campanhas de lojas, campanhas em geral do Dia das Mães, não se fala sobre perda de filho, então fala É de invisível, luto, né? até por um animal de estimação, parece que eu vi esse ano, mas não falam de pais e mães que perderam filhos, e isso é muito engraçado, né, na realidade. Porque não é um assunto difícil de abordar, mas se tu se aprofundar um pouquinho, tu vai conseguir, sabe? Eu acho que isso é uma coisa válida. Então, a gente fez essa campanha por 3 anos já, que é Eu Sempre Serei Mãe, a tag. E é tão linda, para quem não olhou, convido para olhar. E também tem Eu Sempre Serei Pai, que é dos pais. Então, tem um vídeo que para mim foi assim, ó, memorável, que os pais enviaram com um telefone. Então, vocês pensem a coragem de um pai que perdeu um filho, que socialmente eles já são direcionados a suportar, eles já têm aquela ideia que eles precisam ser o suporte, de ele pegar o celular e ele gravar e dizer, olha, tá doendo, sabendo que o vizinho vai ver, o amigo, aquele que falou que é para ele esquecer, vai ver, sabe? Então isso é É uma muito trágico. vulnerabilidade, né, Tati? É uma vulnerabilidade, uma coragem, uma vulnerabilidade, Uhum. principalmente para o homem, porque a gente sabe que culturalmente existe todo um, né, existe todo uma questão forte ainda, né, Uhum. de não expressar seus sentimentos, de não chorar. A gente ainda tá, a gente está lutando para que isso possa modificar, mas o quanto isso é lindo de ver, né? E foi um movimento que vocês iniciaram. E eu Isso, achei porque muito bacana quando você fala isso, assim, não é mãe de anjo só, porque se para a mãe já é algo tão invisível, as pessoas às vezes ignoram. Eu, por exemplo, depois do Samuel, tenho outras 2 filhas. E às vezes as pessoas falam assim, mãe de 2, de 2. Eu não, eu sou mãe de 3 filhos. Então, assim, o quanto isso é difícil para a sociedade, o quanto a gente ainda. Ou então as pessoas falam, nossa, mas você tem as 2 filhas, né? Então você já pagou aquela dor. Como se um filho substituísse outro, é. né? Ou, ai, olha para Nunca. ele quando eu digo assim. E isso é pessoas próximas da família, não é só pessoa estranha, entendeu? Eu digo, ai, ou eu tô chorando, principalmente do Elano, que o Elano foi o primeiro que veio depois dela, né? Eu chorava e dizia, ai, que saudade da Helena. Ai, olha pro teu filho. Tipo, não adiantava eu olhar pro Elano, o que eu sinto pelo Elano, eu sinto, o que eu sinto pelo Hector, eu sinto, mas o que eu sinto pela Helena, eu também sinto. Então, a felicidade de eu ter os dois está presente, mas a tristeza de eu ter perdido ela ainda para mim é mais forte. Porque tem pais que falam, não, para mim sobrou a saudade. Para mim não sobrou a saudade, para mim ainda é muito doloroso eu pensar. E
em 100% da experiência de lembrar da Helena, eu acho que uns 70% ainda é muita dor, sobretudo, e faz 8 anos já. Por isso que eu sempre falo do tempo, né, cronológico, que não regula. E E as para pessoas mim às vezes dizem, vai passar, o tempo cura, né? O quanto isso é violento e o quanto isso não diz nada, né? Porque cada não, um vai viver de uma forma. O luto não acaba, né, Tati? As pessoas acham que, não, quando você chora ali, quando passa um mês, as pessoas cobram de você para que aquilo termine. E as pessoas não entendem que é interminável, né? Não porque existe um assim, fim. eu hoje, quando eu olho para trás, realmente eu tô como eu nunca imaginei que eu estaria. Até eu acho que eu publiquei um texto sobre isso. Quando eu perdi a Helena, tanto no dia quanto nos meses que se seguiram, eu nunca imaginei que eu ia ser feliz de novo, de alguma forma. E não é essa feliz romantizado, sabe? É um feliz de eu estar feliz, estar bem de alguma forma, estar em paz. Não é todos os dias, porque eu acredito para quem não perdeu um filho também, não é todo dia que a gente está bem. Todo mundo tem problema, entendeu? Indiferente de ter passado pela perda de um filho ou não. Então, eu nunca imaginei que eu ia, de alguma forma, ficar bem. E tem dias que eu acordo, por exemplo, agora o Hector é pequenininho e é tão gostoso, né? E daí eu abro a janela do quarto, eu olho e tá aquele dia lindo de sol, e daí eu moro num verde, assim, num sítio, sabe? E o Hector Que fica olhando e delícia. brincando, e aquilo pra mim é um momento de, sei lá, uns 5 minutos que eu me sinto em paz, me sinto plena, como eu nunca imaginei. Só que em falar isso, principalmente online, eu me envergonho de uma certa forma. E isso que mostra o tabu do luto que a gente tanto fala, que tá dentro da gente. Porque eu fico pensando, meu Deus, como é que eu perdi a Helena? Ela está morta e eu sorrio de alguma forma, e eu admito isso, que eu estou sorrindo e que eu estou em paz após ter perdido um filho. Então isso para mim é muito me envergonha de alguma forma, porque parece que eu mancho a memória da Helena, entendeu? E aí que a gente percebe como isso está dentro da gente, o quanto é Sim. cultural e o quanto tu foi criado com isso, que ou tu não fala nunca mais, então morreu não vai voltar, que até a gente fez um post sobre isso, que as pessoas falam, ai, morreu não vai voltar, a gente sabe que um filho não vai voltar depois de morrer, mas tu colocar isso dentro de ti é muito difícil. Então a gente não precisa desse tipo de frase do Deus quis assim, né? Só que as É. pessoas também não sabem como agir. Para mim mesma, que trabalho há quase 9 anos, quando um pai e uma mãe dizem eu perdi, eu digo meus sentimentos, porque é isso, eu sinto tristeza por eles ter perdido, entendeu? Mas eu não consigo mais do que isso. Por quê? Porque é o que a gente sempre fala. Então, eu quero até comentar sobre alguns outros assuntos de como viver o luto e como cuidar alguém que está vivendo luto. Bem Isso. rapidinho. Como viver o luto, eu acho que já começa eu achei bem interessante a pergunta, porque na realidade não existe um como. É como, igual dizer assim, ó, como criar um filho. Não existe, ele sempre vai errar. O Isso. como sempre vai errar. Então não existe um como, ele pode existir um norte para te se basear naquilo ali. Então não tem receita pronta, a gente quer. Eu sei que a gente quer, porque quando eu perdi a Helena, lá no comecinho, tu fica buscando assim, ó, em tudo que é lugar, uma receita que possa te ensinar a como viver com isso. Porque é isso que a gente, Não o adianta luto é digitar no isso. Google, né, Tati? Não adianta digitar no Google Exatamente. como superar o luto, como tirar essa tristeza de mim, como tirar essa dor, como tirar É, essa culpa. Não tem isso jeito. aí. E E é não tem jeito, único, mas é né? isso É que a gente único. busca. É isso aí. E aí, então essa receita pronta, infelizmente, não existe. É por isso que as fases do luto, a Flávia fica anotando, por isso que eu olho para cima, por isso que as fases do luto que a gente fala tanto e bate tanto, que elas são utilizadas para outra coisa. Não é para o luto parental, entendeu? Não é para o luto após perder alguém. E aí, e o luto não é linear. Então, tem várias teorias que falam um monte de coisas sobre o luto, que ele é tipo de um pêndulo, sabe? Que é uma das que eu acho mais interessante. Tem horas que tu tá lá na dor, tem horas que tu volta, tá na tua vida. Tem horas que tu volta, tá lá na dor, tem horas que tu volta, tá na tua vida. Eu acho que é a que mais se aproxima, sabe? É E da daí, Elizabeth essa teoria, né? eu não sei É a da se Elizabeth. Acho que é da Elizabeth. a das fases do luto, sim. É? É. Uhum. A das fases do luto, sim. Mas essa do pêndulo eu não sei, para dizer bem a verdade. Pacientes em cuidado paliativo. É, para cuidado paliativo da Kubler-Ross, a Flávia falou. É.
E aí, essa do pêndulo, a gente nota a melhora, porque tu se preocupa muito nesta melhora. Tu quer saber quando que tu vai melhorar. E a voltar a ser como tu era antes. Então, na realidade, isso a gente não consegue, acredito eu, e por tudo que eu conversei com os psicos, porque é como tu passar por uma grande, não só negativa, porque a gente passou por uma coisa negativa, que é uma perda. Mas tem pessoas que passam, por exemplo, a maternidade te modifica para sempre. Então, a gente não volta a ser como antes, porque não tem como tu voltar a ser como antes, né? O preocupante é ficar muito parado no sofrimento. Esse do pêndulo, o preocupante é tu ficar muito só no sofrimento. No primeiro ano, segundo ano, ou até um certo tempo tu vai ficar. Mas e isso já seria melhor para a psicóloga falar. Então eu também quero salientar isso. Eu tenho conhecimento enquanto pessoa que viveu, Sim. só que eu não tenho conhecimento técnico. Tudo o que a gente faz, seja a cartilha, seja outras coisas, sempre a gente busca o conhecimento técnico de quem tem informação para isso, porque é um assunto muito difícil, né? Então não adianta a gente só ficar falando de ter vivido. Por exemplo, mães que perdem, eu noto muito que chegam, e isso me marcou muito, que teve uma pessoa famosa que perdeu um bebê, eu não me lembro quem foi, se foi a mulher do Alok, eu não quero falar errado. Não. Acho que ela. Não sei. Não me lembro quem foi. Teve uma perda gestacional e tinha várias mães lá, vários perfis de mães, que é mãe de anjo alguma coisa, mãe de anjo alguma coisa, publicando na postagem que ela colocou que perdeu. Logo tu vai ter outro bebê, logo a tua bênção vai vir, logo teu arco-íris vai vir. Então, assim, tem um assunto que a gente precisa conversar e que é muito complicado de falar, que a gente vive, mas tu não tem como... Quando tu vai olhar o reflexo das nossas atitudes para as atitudes de outras mães e pais que perderam, a gente precisa se cuidar muito para não cair naquilo que as pessoas falam que a gente não gosta, entendeu? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa prestar muita atenção. De não ficar Daqui a pouco você indicando vai ter bebê outro arco-íris. filho, né? Eu acho que é a Porque não frase que eu é. mais ouvi. Como se um filho substituísse o outro. É aquilo que você falou, as pessoas, a gente não sabe, e as pessoas não sabem o que dizer nesse momento. Eu costumo Uhum. dizer, quando as pessoas me perguntam, eu falo, fala isso, olha, eu não sei o que te dizer. Eu não sei, eu não tenho palavras. Né? Não recorre às frases prontas, ou Deus sabe o que faz, daqui a pouco passa, o dia tá lindo lá fora. Eu sei que o dia tá lindo lá fora, aqui dentro que não tá lindo. Né? Então, Sim, e foi assim, para aprender alguma coisa. Ou, ai, Deus tirou, mas vai te nossa, dar coisa melhor. Deus tirou e vai te dar coisa melhor, é bagual. meu Sabe? Deus. É horrível. E aí as pessoas caem. Mas eu sei que, como eu falei, não é por mal. É porque não sabem o que dizer. Sim. A Então, assim, intenção é de cuidado, né, Tati? Mas as palavras utilizadas é porque, como você disse, como a gente está conversando, é tão tabu falar disso. Né? uhum. As pessoas acham que a gente falar de luto, falar da perda, ou falar da morte dos nossos filhos, que é muito dolorida, eu não quero viver. A tristeza é proibida, né? Então eu não quero falar Uhum. disso. E a gente falar aqui, a gente está honrando essa história de amor. Tem amor e tem dor porque tem amor, né? Sim, é o que diz lá na cartilha, que a nossa história acaba lembrando Isso. muito mais o amor do que a dor. Só que quando olham pra gente, pensam, como eu falo, quando tu tá numa roda de pessoas que perderam filhos, tu fala do filho e é normal. Quando tu tá numa roda de pessoas que não perderam e tu fala do filho, todo mundo se trava. Ai, ela tá falando do filho morto, entendeu? E pra gente é um filho, e que só quem perdeu compreende. Que é um filho, tu tá falando do teu filho, e não tem Sim, nada de mórbido nisso, entendeu? sim. Mas tem a dor também, que é o que eu falei. É engraçado porque hoje começou-se um movimento que é de que sofrimento é uma opção, sabe? Não, dor é uma opção, sabe? Que tipo tu opta por aquilo, que tu pode optar por ser positivo, gente, sabe? É como eu te falei, tem umas coisas que a gente precisa desmanchar porque isso é só tu precisa superar de outra forma, entendeu? Que as pessoas chegam e dizem, tu precisa superar de outra forma. A gente não precisa ser positivo, a gente não precisa ficar bem. Tu passou por uma experiência horrível, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa admitir até pra gente mesmo. Tudo bem, tu tá Se péssimo, permitiu entendeu? sentir, né, Tati? Isso que você está falando. Se permite sentir, se permite deixar doer. Eu brinco que no meu luto, quanto mais eu fugia da dor, mais doía. O dia que eu Uhum. parei de fugir da dor, no É, pêndulo, né? e parece assim, ó, que as pessoas, quando tu sofre, parece que o sofrimento vai te engolir. As pessoas não querem que tu sofra por causa disso, que tu chore ou que tu pense naquilo, porque parece que vai te engolir, tu vai se terminar naquilo, entendeu?
E não, sabe? Eu acho que faz parte e tem pessoas para pessoas, porque tem muita gente que vai precisar de ajuda especializada para isso. Então me dizem, ai, tu não tem medo que quando fala de sofrimento a pessoa vai acabar se suicidando? Óbvio, mas não é por tu dizer, ai, tu vai chorar a morte de um filho que vai acabar no suicídio. Então tem vários assuntos dentro do luto parental que é muito complicado da gente conversar. Entre suicídio, entra suicídio, entra erro médico, entra álcool na dependência alcoólica, de drogas, Depressão, né? imprudência na direção, sabe? E vários outros assuntos, diferenças sociais, porque eu sempre falo, uma mãe e um pai que perdem um filho tem toda uma rede de apoio, é uma coisa, e um pai e uma mãe que perdem um filho e uma semana depois precisam estar trabalhando para sustentar os outros, como que vão conseguir ter o mínimo de estabilidade para conseguir seguir a vida? Então são assuntos que a gente recém está começando a conversar, porque a gente, enquanto todo, enquanto movimento, enquanto causa, precisa aprender a falar sobre isso. Mas o que me deixa muito feliz, que hoje, quando tu olha os movimentos, então, até ano passado, o termo que se usava muito, até ano retrasado, a gente não usava muito luto parental, né? Usava bastante mãe de anjo, pai de anjo para se identificar, que é como a gente se identifica. Só que hoje, quando tu olha a respeito de trabalhos, como eu gosto de olhar e dizer roda de conversa, luto parental na perda gestacional. Então, hoje se começou a usar, hoje não, né? Desde o ano passado ou antes, o luto parental. Para nós foi uma escolha muito difícil, porque é um termo que não era muito usado, né? Então, para trocar de um termo que se usa muito para um que não se usa, mas é o correto, é muito difícil, mas a gente preferiu mudar. Quando fizemos o projeto de lei da criação da Semana Gaúcha do Luto Parental, que ele está lá no projeto de lei federal também. Então me perguntam, por que tu não colocou em outubro? Outubro, dia 15, é o Dia Internacional da Perda Gestacional e NEO. Então ele tem esse recorte para quem trabalha com perda gestacional e NEO. E a gente trabalha com perda de qualquer idade, a gente não recortou a perda gestacional. Então a gente atende a perda gestacional e NEO, mas atende a perda adulta, a perda infantil. Então, filho é filho e o mês de julho ele é o mês internacional dos pais enlutados. Então, por isso que a gente trabalhou no julho, quando me perguntam por que julho. Ele é o mês internacional dos pais enlutados e a gente foi o primeiro estado aqui no Rio Grande do Sul, foi o primeiro estado que virou lei essa semana do luto parental, que nos orgulha tanto, né? Que daí nós fizemos 7 eventos ano passado, porque esse ano eram todos com aglomeração. Então, esse ano não deu para fazer nada. Só no evento de profissionais deu 210 pessoas. Um dia todo corrido de frio, frio, frio e não faltou ninguém. Então foi muito legal, a gente fez uma audiência pública para criar um grupo de estudo aqui no Rio Grande do Sul sobre um projeto de lei, porque assim, não adianta eu dizer, eu não quero me estender, por isso que eu te falei do tempo. Eu começo a falar, como é uma causa que eu... Eu também, são 10h34, só para você saber. A Flávia tá marcando, cuidar o relógio aqui para cuidar. Mas foi uma delícia te ouvir. Quando a gente foi criar o projeto de lei, não adianta eu dizer assim, o pai e a mãe, como eu te falei de empatia lá atrás, né? Precisa ter um local específico, porque eu, por exemplo, recebi a notícia no corredor de quando a Helena morreu. Todo o desespero que se seguiu ali, todo mundo viu. Todo mundo que estava nos corredores do hospital, e daí fica todo mundo te olhando, é uma coisa normal. Na hora não tem diferença, pra te dizer bem a verdade. Porque tu recebeu um baque enorme. Mas quando tu volta lá atrás, tu começa a lembrar, tu pensa, poderia ter sido diferente. Então essa é uma das coisas que a gente colocou no projeto de lei, para ter um local adequado para os profissionais falarem para os pais, né? Seja um diagnóstico difícil. Pra gente se sentir cuidada, né, Tati? Assim, a gente se sentir o mínimo de cuidado. Por isso, eu acho tão fenomenal o trabalho de vocês. Ele não envolve o acolhimento de pais e mães. Ele envolve pensar em projeto de lei. Ele envolve preparar melhor o profissional de saúde. Eu lembro de quando eu saí da maternidade sem o meu filho, quando eu estava passando na portaria, o segurança falou assim, cadê seu filho? Tá aqui como, cadê seu filho? Ou quando eu estava na sala do pós-operatório, a nutricionista chegou, mamãe, vim ver como é que tá a pega da amamentação. Quer dizer, naquele momento você não consegue pensar muito, mas depois você vê o quanto aquilo foi muito violento para você no seu pior momento. O que você vai fazer com aquilo, né? Agregou e você
Isso. E você fez da sua dor, desses momentos de receber a notícia do corredor, de não ter um leito para sua filha, você fez isso um movimento. Eu sempre falo isso assim, a raiva também nos impulsiona, o medo, a dor, e o quanto te impulsionou para poder fazer isso. Por isso eu tenho muito orgulho do seu trabalho, sabe? E o seu trabalho pensa na sociedade. Você não pensa em simplesmente, eu queria ter tido um leito. Não, mas o que eu vou fazer para que outras pessoas não passem pelo que eu passei? E eu só queria fazer um parênteses. A Demi escreveu aqui que ela não teve nem o direito de chorar pela perda dos gêmeos dela. É outra questão, né, Tati? As pessoas, principalmente quando você está nas primeiras semanas de gestação, né, e as pessoas dimensionam a dor porque você estava nas primeiras semanas, porque você não conheceu. Filho é filho, gente. Não é o tempo que vai dizer, né? Não é o tempo que vai dizer se foi 4 semanas, se foi 8 semanas. Demi, sinta nosso abraço, nosso acolhimento aí, viu? E assim, eu sinto isso na família porque a minha mãe perdeu minha irmã com 21 anos num acidente de carro e eu perdi a Helena. Então, quando a gente tentava medir, é uma coisa que ela não foi feita para ser medida, na realidade. Então, não tem régua para dor, né? Não é maior nem menor que da mãe, é diferente. Isso é real. Porque eu sofro por uma coisa que eu não vivi. Eu não vivi nada com a Helena. Eu digo, a Helena gostava de roxo, por exemplo. No túmulozinho dela, quando tem um monte de flor, eu botei roxinha, sabe? Só que, na realidade, eu fiz o enxoval roxo. Porque eu não sei o que a Helena ia gostar. Ela não conheceu a chuva. Os 17 dias que ela viveu não choveu. Ela não conheceu o mar. Ela não conheceu nada. Igual eu falo, eu nem sei se ela soube a quantia que nós amávamos ela. Porque ela era muito pequenininha. E a mãe não. A mãe, ela sabia o tênis que a Rô ia gostar. Ela sabia o que a Rô gostava de comer, que música que a Rô gostava de escutar. Então, essa é a grande diferença. É por isso que as pessoas não compreendem que seja uma perda gestacional, natimorto ou neo, que tu não conviveu com teu filho, não é o amor que é menor. É a convivência. E isso a gente também precisa admitir pra gente. A gente não conheceu o filho da gente. Então, a gente sofre por coisas que a gente não viveu. E a perda adulta ou infantil, não. Tu conhece, tu sabe o que teu filho ia querer. Tu ouviu a vozinha dele, ele pronunciar teu nome, ele caminhar, ele falar um monte de coisa. E na perda gestacional, neo e natimorto, não. E aí essa é a grande coisa que as pessoas não conseguem compreender, que tempo não tem nada a ver com isso. O cronológico. Sim. E tem a luto da projeção também, né, Tati? Como você mesmo disse, é um luto da projeção. De quando a gente ficou grávida, de tudo que a gente criou na nossa cabeça, de todos os nossos sonhos, de todos os nossos projetos, né? Então, assim, é um luto da projeção. Eu costumo dizer, assim, e aí, nossa, a gente fala muito, mas eu quero que você fale da cartilha disso ainda, peraí. Eu costumo dizer assim, olha, eu não amamentei o meu filho, eu não coloquei a roupinha nele, eu não abracei, cheirei. O amor é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho, o amor, né? Por exemplo, aqui tem 2 escolas. Eu vi as escolas onde a Helena ia estudar e ela morreu com 17 dias. É uma coisa que as pessoas que não vivem não conseguem compreender, tem uma dificuldade. E a gente precisa começar a conversar para isso, para mostrar que morreu com 17 dias, mas viveu muito além disso, porque tu tinha projetado muito lá para frente, como tu falou. Então, são coisas que a gente só consegue mostrar conversando, abrindo espaço para isso, sabe? E que é o que vocês fazem, né? É isso. Porque falam, é mimimi, não vou olhar porque é mimimi. Gente, sabe? Não existe isso de mimimi. É uma coisa assim, ó. Nem dá pra dizer que mimimi é tu chorar alguém que tu perdeu um namorado, porque para aquela pessoa era importante, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que deixar de lado, assim, não ouvir, porque isso é uma coisa que, para mim, não vale a pena ouvir. De pessoas que não conseguem compreender o quanto é difícil. Acho que a gente tem que saber e a gente precisa se respeitar. E é um caminho muito difícil. Eu ainda estou aprendendo sobre isso, sobre eu dizer, como eu te falei da Helena lá, que eu sinto paz e me envergonho. Isso ainda é um exercício diário que a gente precisa fazer. Que tudo bem tu ter a foto do teu filho. Outra coisa que eu tenho raiva de dizerem, não pode ter foto porque fica lembrando. Eu lembro da Helena igual eu lembro do Elano e do Hector. Eles são meu filho, eles são em mim. Eles estão sempre lá naquele papel de parede mental. Eles estão sempre lá. Os 3. Ele vive em nós, né, Tati? Isso que as pessoas não entendem. Eles podem ter morrido para você, para o mundo, para um papel, para uma certidão de óbito, mas ele vive em mim. Tudo que você faz aí, né, Tati, é de
tornar viva a Helena. A gente só está aqui por causa dela. A gente só está aqui conversando e eu aprendendo tanto contigo há tanto tempo, porque ela vive em você e vive em mim também, por eu ser grato por ela. Porque se não fosse ela, a gente não estaria aqui conversando sobre isso. Isso mesmo. Se não fosse nossos filhos, a gente não ia estar aqui conversando, né? E isso que é tão importante para os pais que vivem isso compreender. A gente não precisa ter vergonha de amar um filho que morreu. Tu pode falar dele. E tu pode chorar se tu tiver afim, sabe? Não tem... Sim. Não, só que tem vezes que a gente quer falar muito sobre o filho e tem vezes que a gente não quer falar. Então tem muitas coisas nesse... Por isso que uma live é pouco pra gente conversar, tanto assunto que tem pra gente falar, né? Porque é uma experiência muito grande, sabe? E que a gente se vê muito sozinho quando vive isso, sabe? Parece que só tu viveu. E quando tu começa a conversar... Quando eu fui fazer os gráficos, a Flávia tá só no horário aqui, né? Quando eu fui fazer os gráficos para um projeto da Semana Gaúcha para apresentar, para mostrar que era importante para o Estado ter, aqui no Rio Grande do Sul, eu não me lembro bem o gráfico, eu ia dizer que era em 3 anos, mas eu não lembro. Eu sei que é muita família, tipo 17 mil famílias vivem isso, sabe? E é muita coisa. E aí eu vou falar da cartilha um pouquinho, que a Flávia falou aqui que acabou. Já passou 5 minutos, ela disse. Então aqui eu quero convidar para quem não leu ainda, ler a cartilha de orientação ao luto parental, que ela está na 4ª edição já, e ela tem o link gratuito do e-book lá na nossa bio. E ela fala muito simples, de uma forma muito fácil, compreender o luto, e mesmo assim é toda técnica, tá? Se vocês forem olhar aqui, a gente não criou nada. Ela é tudo técnico, mas ao mesmo tempo a gente aproximou muito da realidade da gente. Por isso que a gente sempre indica um material muito bom. Tanto para quem quer ajudar, quanto para quem viveu. Esse é o finaleira do que eu tenho para indicar e dizer, porque não vai nem para dar para me falar das exposições nem nada. Mas é isso por enquanto. Mas olha, gente, no IG de vocês tem muita coisa, tem muita informação, tem muito apoio, né? E tem muita compreensão sobre tudo isso que a gente está conversando em várias pílulas, assim. Eu adoro compartilhar e mandar para as pessoas. E essa cartilha tem como baixar ela pela internet. Eu baixei a minha, então dá uma lida. E vocês também estão sempre disponíveis para indicar profissionais, para indicar pessoas, para indicar grupo, para poder conversar sobre o assunto. Mas antes da gente terminar, eu não queria terminar sem pedir para você lembrar das pessoas pressionarem os deputados para esse projeto de lei que é tão importante. Acho que é algo que a gente... o que eu posso fazer? Às vezes a gente pergunta, o que eu posso fazer? Eu quero fazer alguma coisa. Eu acredito que a gente fazendo isso, a gente está apoiando e honrando a vida dos nossos filhos. E a gente também está ajudando e apoiando outros pais, outras famílias que vão viver isso. Essa nossa conversa, ela é sistêmica. Aí o Samuel ter morrido, a Helena ter morrido, ou qualquer um filho ter morrido, ela não impacta somente a mim. Ela impacta toda uma sociedade. Como a gente está falando aqui dos profissionais, nós estamos falando de educação, do professor que não sabe lidar isso. Eu também vivi isso com a minha filha Sofia. Ela dizia, eu tenho um irmão, chama Samuel, e a professora, mas sua mãe não tem filho? Tem filho, tem filho. Então, quer dizer, os professores não sabem lidar com isso, a família, e não custa perguntar. Né? E como você disse, o tanto que é importante, a gente não pode esquecer dos profissionais especializados, sim, né? Mas essa semana, por exemplo, um psicólogo me ligou e falou assim, Ana, eu estou atendendo uma mãe que acabou de perder um filho com 9 meses de gestação, e ela disse para mim na terapia, né? Eu não quero falar com você porque você não entende minha dor, eu quero falar com uma mãe que perdeu. E aí ela me ligou para poder conversar. Então, o que a gente pode fazer, né? Ela vai falar do nosso caminho, dos nossos pensamentos. Acho que a cartilha diz isso. Mas essa nossa conversa não está isentando da importância de buscar um psicólogo, de buscar um profissional, nada disso. A gente está falando, compartilhando do nosso amor, daquilo que a gente aprendeu, das nossas conversas, né? E de todo esse apoio que você tem feito. E eu queria te agradecer, terminar te agradecendo muito por esse trabalho, você e Flávia. E sabendo o quanto que Helena representa para todos nós enquanto sociedade. Assim, né? Mas eu queria que você terminasse
aí finalizando e também dizendo do projeto de lei, que eu acho que a gente pode juntos não só pressionar os nossos políticos, mas também se informar um pouco mais, saber um pouco mais. E as conquistas que vocês tiveram também no seu estado, né, com esse trabalho, né, Tati? Tem aí no âmbito federal, mas teve conquistas também no seu próprio estado, na sua cidade, né? Isso, esse projeto da Semana do Luto Parental já passou, então ele já tá, já é oficial a Semana do Luto Parental aqui no Rio Grande do Sul, e a gente luta federal no 3649/2019, que ele vai muito além da criação de uma semana. Então ele fala de muita coisa, eu acho que ele tem em torno de umas 4 páginas. Eu convido vocês a lerem lá e se colocar, e podem mandar no direct lá, sugestões de o que vocês gostariam de ver na página, o que vocês gostariam de ver de projetos, o que falta. Vem muita novidade por aí, 2 novidades lindas que a gente está trabalhando bastante, mas eu não posso contar, infelizmente, mas que vai beneficiar muito pai e muita mãe, muito profissional, como se Deus quiser, todos os nossos projetos têm feito, né? E te agradecer de coração, não só por abrir espaço para a gente conversar sobre isso, porque acaba que quando mais pessoas se envolvem nesse assunto, ele atinge muito mais. Então, ele sempre potencializa quanto mais pessoas se envolvem. Então, não é só por tu abrir um espaço, só entre aspas, né? Por tu abrir um espaço para a gente conversar enquanto mãe, enquanto profissional, mas também pelo carinho com que tu tratou tudo hoje, que me emocionou muito. E emocionou a Flávia, que está aqui comigo. Então, te agradecer por isso de coração e agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando. Muito obrigada. E quando tiver essas novidades, a gente faz uma live nova para a gente poder conversar. Tá. E só para terminar, tem como a gente apoiar financeiramente também a ONG? Tá. Então, a gente tem o Pólen, que ele é igual ele é uma extensão que tu coloca no teu navegador e daí as compras que tu realiza online, tu doa para a ONG. Dependendo da loja, é o percentual. É muito legal. E ele aparece tudo onde foi gasto, tudo bem certinho, é tudo transparente. Muito legal. A segunda é o brechó. A gente recebe doações aqui pro brechó, aceita. Doações pro brechó masculino e feminino. E compra também. E compra também, né? Óbvio. E temos um bazar que vende canecas e camisetas e tudo. Tá tudo lá no Instagram. E também temos tampinha, coleta de tampinhas, para o Tampinha Legal, aqui, né, que tem um trabalho aqui em Porto Alegre. E também o voluntariado. A gente aceita voluntariado. Mesmo online, quem está à distância, a gente aceita voluntariado também. Combinado. E a Combinadíssimo. Lu Fernandes, eu quero dar um abraço também, que ela colocou aqui, sintam-se abraçados. Ah, sim. A gente falou tanto que a gente nem conseguiu ler todos os Meu grande defeito. os recados. Eu falei, eu amo muito, daí eu fico... Entendeu? Não consigo nem responder o que as pessoas querem falar. Seu amor transborda. Chegou meu mocinho. Que delícia! Que delícia! Obrigada, dê um abraço na Flávia por mim, viu? Pode deixar. Será Gratidão. Um beijo. Meu outro mocinho. Ai! Dá tchau. Um beijo. Tchau, irmãos da Helena. Tchau.